Oi, gente. Começar o domingo com uma boa notícia. O governo brasileiro conseguiu tirar os brasileiros de Gaza, né? Parte desses brasileiros, 32 brasileiros e suas famílias, depois de um esforço conjunto do Lula, do Itamaraty, do ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. Mauro Vieira, inclusive, é importante porque foi citado, inclusive, pelo ministro das Relações Exteriores de Israel. Eu vou trazer tudo isso aqui, não é? E aí tem o vídeo deles, eu vou mostrar para vocês o vídeo deles falando sobre esse percurso, né? Eles chegando no Egito e depois eles, enfim, cada vez mais próximos de voltar ao Brasil. Vamos ver. Estava saindo do Palestina para Egito. Seu caminho para Egito. E muita coisa. Um segundo, um minuto. Um evento muito difícil que a gente passou mais de 30 dias, 35 dias. Eles falando aí, já se aproximando do Egito, aqui quando eles chegam, né? Bom dia, gente. A gente chegou aqui na fronteira lá do Palestino. Espera que a gente daqui a pouco ir para lado do Egito. Rezam para nós. Bom dia, Brasil. Enfim, e aí vocês viram as mensagens deles, né? Ele chegando. E uma coisa que eu quero destacar é o seguinte: vai ter gente dizendo que a direita com certeza vai tentar dizer que foi o Bolsonaro se reunindo com tal do diplomata, que é um absurdo. Não existe nenhuma evidência que foi isso. Enfim, é uma distorção completa da realidade. É importante que vocês compartilhem esse vídeo, porque até na Folha de São Paulo tem o seguinte: nessa semana, a Embaixada de Israel em Brasília rebateu as alegações sobre uma suposta indisposição do país em relação à passagem dos brasileiros, e foi numa conversa entre o chanceler Eli Cohen e o seu homólogo brasileiro é que é o chanceler brasileiro, é o ministro das Relações Exteriores do Brasil, do governo Lula, Mauro Vieira, que foi anunciada a entrada do grupo do Itamaraty na lista de autorizações emitidas pelo Egito. E para se chegar nisso, foi trabalho de diplomatas do mundo todo, Lula ligando para essas pessoas. Então teve uma atuação muito coordenada para se chegar nesse ponto e retirar esses 32 brasileiros e suas famílias da faixa de Gaza, né? Então é uma ação em conjunto aí para conseguir fazer isso. E felizmente se conseguiu, mas ainda podem existir outros brasileiros lá, então essa talvez não seja a única operação desse tipo, né? Talvez não seja a única operação que faça isso. E aí eu aproveito para comentar essa atitude do diplomata israelense em falar com o Bolsonaro, porque eu não tinha feito vídeo ainda sobre isso, né? E ficou evidente pelas reportagens que não foi isso, não adiantou de nada, não foi isso que levou à liberação dos brasileiros, mas essa atitude precisa ser discutida porque é uma atitude de desrespeito à democracia brasileira, né? Desse diplomata. O Bolsonaro é uma figura, enfim, Bolsonaro não vai respeitar trâmite nenhum, a gente sabe disso. Mas esse diplomata israelense que fez isso desrespeitou a democracia brasileira, desrespeitou o ministro das Relações Exteriores, o Mauro Vieira, né? Desrespeita não apenas o governo brasileiro atual. Isso é muito importante ser compreendido. E talvez é por isso que eu estou aproveitando isso para comentar essa dimensão em termos de política internacional. Quando esse diplomata fala com o ex-presidente que está sendo investigado por golpismo e por ameaça à democracia brasileira, ele desrespeita todos os brasileiros, inclusive aqueles que não votaram em Lula. Por quê? Porque ele desrespeita a democracia brasileira. Então, se você é um brasileiro que defende a democracia, é contra golpismo, é contra ditadura, é contra qualquer avanço autoritário para cima das nossas instituições,
Se você é crítico desse tipo de autoritarismo, especialmente do autoritarismo militar que se tentou, né, que temos evidências já que existiu essa tentativa, porque Bolsonaro dialogou com membros das Forças Armadas. Se você é crítico disso, se você é um defensor da democracia, independentemente se você está satisfeito com essa ou você é como eu, que quer uma democracia mais substantiva, mais radical, mais direta, em que o povo tenha mais poder, independentemente disso, você foi desrespeitado por esse diplomata que não reconheceu o processo democrático brasileiro. Esse diplomata israelense que fez isso, né? Então, isso tem que ter uma repercussão. Para além da repercussão da mídia, tem que ter uma repercussão nas nossas instituições. Agora, eu entendo o governo brasileiro não querer endurecer agora, diante desse desrespeito. Eu entendo. Porque ainda tem brasileiros na faixa de Gaza. Então é interessante para o governo brasileiro agora não endurecer, não endurecer, porque nós temos o interesse de retirar mais brasileiros de lá. Nós não queremos antagonizar com Israel nesse momento, enquanto estamos tentando tirar os brasileiros de lá. Agora, quando retirarmos todos os brasileiros da faixa de Gaza, todos os brasileiros da faixa de Gaza, é necessário, não só por isso, mas também pelo que está acontecendo na faixa de Gaza, pela agressão de Israel à faixa de Gaza, é necessário o Brasil endurecer e, eventualmente, pensar, assim, em ruptura de relações, né, com Israel ou uma crítica mais dura nas instâncias internacionais, mas tem que endurecer, tem que dizer, vocês não podem desrespeitar a democracia brasileira. Vocês não podem fazer isso. Né? Felizmente, o premier de Israel meio que ignorou esse diplomata. Fez de conta que não viu o que esse diplomata fez. O que não é a melhor postura, porque esse diplomata deveria ter sido censurado pela atitude dele, deveria ter sido criticado duramente, deveria ter sido demitido pelo que fez, óbvio, né? Por Israel. Mas pelo menos ele dialogou diretamente com Itamaraty, dialogou diretamente com os ministros das Relações Exteriores do Brasil e o Eli Cohen, né? E dialogou com Lula, né? Enfim. Era o que eu tinha para falar sobre esse assunto. Feliz pelas famílias brasileiras que vão poder voltar e preocupado ainda com aqueles que ainda não tiveram a passagem assegurada para sair da faixa de Gaza e preocupado também e triste com o que está acontecendo na faixa de Gaza e o que está acontecendo na Cisjordânia, né? Essa agressão de Israel, que sim, é uma resposta a uma agressão injustificável de Hamas, mas não é resposta proporcional e, além de ser desproporcional, não se pode admitir ataques a civis, seja de quem for. Né? Seja de quem for, essa violência indiscriminada contra civis é inadmissível. Eu, inclusive, refleti sobre isso em uma live ontem na TV 247, né, que eu fui convidado para falar sobre vários assuntos e a gente comentou sobre esse assunto também. Um abração, eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a Nova Máquina do Tempo e a gente se vê em breve em outro vídeo. Tchau, tchau.